bem-vindos à nossa segunda-feira. Mais uma vez o Força Tarefa aqui para complementar a tarde de vocês e a gente começar sempre a nossa semana aqui com muita informação, também aquele bate-papo sobre competitivo, falando aqui hoje com o nosso convidado especial do MIBR, mas também temos uma ausência no programa de hoje. Cap estava com um problema de luz lá na casa dele e a gente tem aqui o Ned Engenheiro hoje para substituir. E aí, Ned, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Retalha. Fala, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aqui de participar do Força Tarefa. Estamos empolgadíssimos, 100% prontos. 100% prontos. Para começar, então, nossa entrevista, temos ele, Noves aí, o responsável, um dos capitães da equipe aqui do MIBR. Aliás, ele junto com o Cyber, um dos membros mais antigos de antes, e Motos, e agora MIBR, tudo bem? Novizão. Boa tarde, Retalha e Nerd. Muito obrigado Boa pela tarde. presença aí. E tudo jóia vocês, como é que vocês estão? Tudo mais ou menos aí, né, pela voz. Você falou que você tava com a garganta zoada. É de gritar de ontem por conta das vitórias? Não, eu tô meio resfriado e tal, aí pegou um pouquinho. Muito bem, eu tenho uma pergunta para o Noves aqui, que eu acho que é uma pergunta muito fácil, que todo mundo quer saber. A gente quer saber como foi a experiência de vocês terem seu bootcamp lá fora, como que isso afetou, melhorou, piorou o treino da MBR pro HPIT. Tá, não é a primeira vez que a gente faz o bootcamp, né? Então a gente já sabia que tinha um resultado muito grande, porque a gente acaba sendo limitado jogando só com os times brasileiros e querendo ou não, a gente sabe que lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tem um estilo diferente. Certo. E a gente sabia que a gente indo pra Europa, a gente estaria com a maior parte dos times, tipo assim, em alto nível do R6. Então, a gente já sabia que ia ser uma coisa que ia render, mas a gente não sabia que ia render tão quanto foi o Bootcamp, né? Foi uma experiência muito bacana, tá? Foi uma experiência muito boa. E foi uma experiência que, no começo, a gente só tomava pau. E no final, a gente começou a arrumar as coisas. A render, de fato. Fazer o treino Noves, lucrar, né? esse bootcamp foi um dos que mais durou. Vocês ficaram mais tempo agora do que aquele outro em Los Angeles ou foi o mesmo? O de Los Angeles, se eu não me engano, foi 10 dias e esse foi 17, 16 por aí. Realmente foi o mais longo. E para o público entender mais ou menos, né? A gente sabe que existe diferença entre regiões, equipes que jogam de forma mais agressiva, outras mais metódicas. Qual que é o estilo de jogo europeu? Como que isso ajudou vocês a avançarem dentro da OHPIT? Tá, depende do time, mas em grande parte na Europa eles estão muito agressivos. A gente chegou lá achando que o Brasil era muito agressivo e tudo mais, só que o estilo de jogo que eles estão colocando lá é muito mais agressivo do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente costuma ver umas coisas agressivas e às vezes umas coisas meio sem nexo, assim. Mas lá é full agressivo, é domínio rápido de mapa, é trabalhar rápido. Então, é por isso que quando a gente chegou para jogar contra a G2, a gente meio que já sabia. Tanto que você via no primeiro ou segundo round de ataque deles, eles já estavam dentro do bombe lá, plantando e a gente lá. Então, eles realmente estão jogando desse jeito. Alguns outros times trabalham melhor o round. A Empire, por exemplo, na defesa eles estão trabalhando tipo nesse estilo de super agressivo. Aí já no ataque eles trabalham passo por passo e tal, tudo mais. E até por isso que eu acho que é um dos melhores ataques assim da Empire, porque eles trabalham realmente passo por passo e se ajudam para tirar o outro time de posição. E isso ajudou porque a gente chegou na G2 e a gente já sabia que os caras iam sair correndo pelo mapa, que nem doido. E a gente viu vocês vencendo da G2, né? Logo no começo do HPIT. E a pergunta que fica é: o Bootcamp fez toda essa diferença em cima da G2? Vocês conseguiram estudar a equipe da G2? Ela tá numa fase ruim? Como foi a sensação de vencer a G2? Que para os brasileiros, para a torcida brasileira, pelo menos, tem sido, né, um demônio de enfrentar. Eu não acredito que eles estejam numa fase assim tão ruim, mas obviamente eles não estão da melhor forma deles que era igual antes, né? Mas eles ainda assim são uma line muito bem estruturados, que conseguem trabalhar e sabem o planejamento. E um fator muito importante que é os coaches deles continuam trabalhando da mesma forma. Então é uma equipe muito sólida. Porém, é aquela coisa, eu não acho que esteja como estava antes, da mesma forma que a gente não está como estava no Invitation ou na Pro League passada, e acontece. Legal. Pode falar. Não, continua. Pode complementar. Então foi
um jogo pegado, a gente sabia que ia ser um jogo pegado, mas a gente também tinha uma parte de tranquilidade porque a gente treinou muito com os times europeus, então a gente já sabia como é que poderia vir a ser o jogo. Na hora do Pick-Ban, os mapas ficaram a nosso favor, né? Certo. Os mapas confortaram a gente. E o gostinho foi que, mano, no final da partida, no consulado, que tava 6-4, tava todo mundo se tremendo lá. Eu falei, calma, galera, calma. Frisa, respira, que agora vai ter a revanche. Porque eu e o Cyber, como a gente tá mais tempo, a gente jogou na PL do Rio, né? E a gente perdeu pra Sim. eles. É, Então essa Quase revanche, ganharam, né? sim, essa revanche a gente tava querendo já faz um tempo já. muito Tô bem, ali muito no, bem. ali no quase. Falando sobre PL Rio, ainda era Immortals, o time sofreu alterações, teve mudanças, a entrada do Guile, mais recentemente aí a entrada do próprio Guizod, finalizando, acho que o ciclo de mudanças da equipe do MIBR, né, além da mudança de nome. Como que o Guizod veio agora para esse primeiro campeonato internacional dele? Ah, eu não tenho nem muito o que falar, né? Acho que todo mundo que é jogador que se classifica pela primeira vez sabe como é que é. O moleque chorou aqui, ficou, pô. Ele tá na luta aí faz muito tempo, né? Da mesma forma que Muito. todo mundo que tá na Pro League. E a primeira vez que você tem um retorno de uma conquista tão grande assim, realmente o lado emocional pesa muito. Então ele ficou muito emocionado e acho que isso fez ele se dedicar ainda muito mais lá no Bootcamp, que rendeu também tanto na gameplay dele quanto conjunto. E o fator principal que ele vem somando a gente é que, tipo, no time, falava muito eu e o Bullet as coisas, passando informação, o que que era pra fazer e tudo mais. E o resto ficava meio calado, assim. E o Hugo é um cara que fala muito, entendeu? Tipo, ele fala muito no meio do round, ele fala, ele passa as informações. Então, como ele tá de suporte, ele acaba complementando o final do round ou qualquer coisa assim. Então, isso agregou muito também ao time. Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Noves. Vocês venceram a SSG de 2-0, né, no HPIT. E depois, quando vocês foram para o lower bracket, vocês perderam de 2 mapas a 0 para a mesma SSG que foi para a final contra a Liquid. Quais foram os fatores que eles trocaram que não permitiu que vocês vencessem eles de novo? Quais foram esses detalhezinhos que não deixaram vocês voltarem para a final? Bom, eu acho que foi mais, tipo, questão nossa, assim, sabe? Porque a gente acaba tendo falha de comunicação, a gente acaba, tipo, a gente tem erros que a gente trabalhou no bootcamp, mas como a gente não fazia todo dia, ainda se mantém algumas vezes. E Certo. depois dos 2 primeiros jogos, isso pesou um pouco, talvez porque a gente já estava cansado, estava tendo que jogar. Igual contra a Liquid lá, a gente teve que ficar esperando. A gente jogou contra a Space Station, teve que ficar esperando o dia inteiro para jogar com eles de noite. Tava super cansado, a gente tava dormindo na sala, entendeu? Então acho que o fator de a gente estar cansado assim do campeonato, de ter que fazer as coisas, em momento algum a gente parou, a gente meio que foi deixando as coisas que a gente colocou como primordial pra gente trabalhar no campeonato, foi deixando de lado. E isso foi, tipo, não é nem questão deles fazerem alguma coisa ou outra, mas eu acho que a gente que pecou mesmo e não sabe equilibrar isso, sabe? E daí os erros foram muito punitivos em cima da MBR. Sim. E você considera o impacto que o Guile deu para a MBR positivo? Como é que foi a diferença entre treinar com e sem ele? Agora com ele, né, no caso. Eu acho que quando tem uma pessoa a mais pra ajudar é sempre melhor, né? Então, tipo, tipo, tendo uma pessoa já, você já tá no lucro, assim, porque já vai ter uma pessoa a mais pra pensar, pra ajudar, pra fazer as coisas. Eu era muito sobrecarregado antes de fazer as coisas, agora ele faz as coisas, passa pra gente, e ele faz o trabalho, tipo, de trazer, tipo, a análise dos times pra gente. Então a gente fica muito mais tranquilo sabendo que ele vai trazer. Então, certamente hoje a gente tem muito mais facilidade de pegar e separar o que a gente vai jogar, o que a gente vai fazer, por conta do trabalho que Certo. ele traz pra gente. Vocês estão no Qualify para o Six Invitational. Essa é a próxima meta da MBR, estar no Six Invitational? Ou vocês estão preocupados com, sei lá, a Pro League, ou enfim, a próxima Brasileirão, seja o que for? Acho que uma coisa de cada vez, né? Então, atualmente, o Qualify do Invitation tá aí e, sem dúvidas, o Invitation é muito importante para todos os times, porque a gente sabe que é o maior campeonato de todos, né? Então, nosso foco agora é no Qualify e também, o quê? Mais uns 4 dias de Qualify também já acabou e já podemos focar na PL, né? Certo. Então, É. nosso foco exatamente agora é conseguir essa classificação.
vamos trabalhar, vamos dar dura aí para isso, pra gente poder ir. E vamos entrar de férias, acho que dia 21, né? Que depois do Qualify, acho que termina dia 20, né? Isso, Qualify dia 20, transmitido aqui pelo Rainbow Six Sports Brasil, MD5. E aí a gente volta em janeiro, passar Natal e Ano Novo, focado na Pro League, já mudando as coisas, entendeu? Certo. Pro League começa dia 7. E o Qualify tem bastante equipe de peso, tudo Latam a princípio. Se você tivesse que chutar uma equipe dessas maiores que a gente já conhece, enfim, T1, Elevate, NTZ, e uma dessas que não tá com uma org, né? Tem várias orgless, NA, enfim. Qual delas tem mais peso e se põe como uma barreira, um desafio para a MBR nesse Qualify? Eu acho que qualquer time que tá lá, você tem que levar como um desafio, né? Eu acho que, pô, você tem 16 times, os 16 são bons, os 16 merecem estar ali, porque a partir do momento que você desmerece o time, você já vai entrar na partida meio perdido já. Isso aí não existe. Da mesma forma que eu consigo, eles conseguem. Então, basicamente é isso. Mas os times que eu acho assim que tem um potencial a mais, assim, seria T1, BD e NTZ, que já são esses times de PL mais que já estão mais acostumados com em questão de experiência, entendeu? Nível, né? Sim. Como que é a expectativa agora, vamos lá, em relação aos times BRs? Eu sinto pelo menos um up nessas lines BRs, até mesmo com a entrada de novos jogadores, o Pox agora pela equipe da T1, uma INTZ também que sofreu mudanças ali no final do segundo split, agora para esse Qualified Invitation, não ganhou o primeiro jogo, tá na chave de losers, mas agora trouxe o alemão para a line, uma NiP com a volta do Pino. Como que você vê a expectativa para as equipes, por exemplo, para Invitational e até Pro League? Você sente que uma Pro League agora 11, as equipes vão ter um rendimento melhor e vai ser um pouco mais difícil até do que essa Pro League 10? Acredito eu que sim, porque realmente os times brasileiros eles melhoraram, tem novas pessoas entrando no competitivo, então isso realmente dá uma remodelada no competitivo. Eu acho que vai ser mais difícil porque os times brasileiros estão se solidando mais, entendeu? Mas ainda acho que não chega a ser o nível que é na Europa ainda. Lá realmente não tem menor e maior. Aqui, infelizmente, acontece isso de vez em quando. Bom, vamos já começar a encaminhar para o final aqui nossa entrevista. O pessoal já pode ir mandando as perguntas no chat, as últimas aí. Antes disso, até para dar tempo da galera pensar, escrever as perguntas, a gente vai àquela parada clássica, né? A pergunta clássica aqui. Noves, você tem agora um novo emprego. Você não é mais jogador do MBR, você virou desenvolvedor de operadores Da Ubisoft. Da Ubisoft. Agora você vai ficar rico. Qual operador você desenvolveria para o game atualmente? Puxa, essa pergunta também é difícil, né? Porque tem muita coisa que você pode fazer. Que voa, solta raio laser. Fala aí um. Bom. Eu acho que eu faria um operador para defesa que o reforço dele fosse mais forte do que o reforço normal, sabe? Aí, por exemplo, um termite quebrar, ele teria que gastar 2 cargas do termite para quebrar a parede, ou a Ribana teria que usar mais X-Kairos lá. Acho que faria um operador assim. Eu gostei dessa pergunta do Barcelar aqui. Ele pergunta assim: ele fala que a Europa sempre vai ser melhor que os BRs, mas em quem? Trocação? Em que a Europa é melhor que o BR? Trocação, tático, psicológico? No que a Europa é fundamental em vencer a gente? Tá, primeiro que eu não falei que vai ser sempre melhor. Eu só falei que nessa situação, nesse exato momento, eles são melhores, mas óbvio que o Brasil tá trabalhando para parar de ser tanto que, né? A gente viu na OGA como é que foi. E a gente vai continuar, porque, né, a gente é brasileiro, a gente não desiste. Então, os brasileiros um dia, e em breve eu acredito, vão estar muito melhores aí que qualquer outra região. Mas atualmente eu acho que a facilidade de eleger o conjunto, sabe? Tipo, apesar deles fazerem uma play muito rápida, é uma play muito rápida que os 5 conversam e os 5 fazem junto. Então a team play deles é uma coisa muito forte, que eles têm assim para trabalhar. Outro é o fator de frieza também, que eu acho que sempre foi assim.
que os europeus conseguem trabalhar melhor as partidas, mesmo estando em uma situação muito desconfortável, tá? Então, acho que isso também pesa para os presenciais. E acho que esses são os dois principais, assim. Noves, então antes de você mandar o recado final, aquele salve, beijo e tudo mais, o pessoal quer saber, o TK ontem, no King. Eu dei 2 TK seguidos. 2. Eu não cheguei a ver esses jogos ontem, mas... É uma revanche pessoal assim, que vocês descontaram no game? Como é que foi essa? A gente tava atacando no Clubhouse, acho que tava 2-2. Aí o King passou na minha frente, eu estourei a cabeça dele. Aí a gente ganhou o round, aí ele falou, galera, eu já entendi que eu preciso morrer. Aí no outro round eu matei ele de novo e a gente ganhou. Eu falei, é isso mesmo, você vai morrer todos os rounds. Vamos continuar desse jeito, tá dando Vamos bom. continuar. Muito bem, perfeito. Tá dando bom. Então, finaliza mandando um recado, Noves, pra torcida do MBR, pra quem tá acompanhando vocês aí nessa caminhada, nessa melhora também ao longo desses últimos meses. Eu primeiro agradecer a presença aí por ter convidado, Retalha Nerd, tá? Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que tá torcendo, todo mundo que manda mensagens positivas. Vocês são foda. A gente precisa muito do apoio de vocês. Vocês colocam a gente pra cima em momentos difíceis. Então, a gente precisa muito dos torcedores, das pessoas que ajudam. Eu não vou falar nada além disso que a gente vai melhorar ou vai piorar, porque o negócio é silêncio e fazer o nosso e já era. Muito bem. Time dentro da casinha. Nerd, sua vez. Noves, obrigado pelo bate-papo, muito gostoso, tá aberto, conversando com a gente, no alto astral, bom humor. Eu sei que sua garganta aí tá ferrada, e mesmo assim você ficou aqui. Obrigado pela força. Quero agradecer, lógico, o Força Tarefa, o Retalho, o Ubisoft, todo mundo que me chamou para estar aqui hoje, muito obrigado. Cap, pode faltar luz aí toda segunda-feira, tá ok? Tô à disposição. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoalzinho, então, muito obrigado, Nerd, muito obrigado, Noves. Todo mundo que compareceu também nessa live esteve presente, 626 pessoas agora para finalizar. Vamos aos avisos finais, então é importante que vocês não saiam daqui, não tirem o cinto de segurança, porque o avião também não parou. Então, primeiro aviso. Retalha, que horas é o jogo do MBR Team One? 6 da tarde. Retalha, quem vai transmitir esse jogo? Acompanhe as redes sociais do Rainbow Six Esports Brasil, Rainbow 6BR, no Twitter, no Instagram, que lá a gente vai divulgar a lista dos Community Casters que transmitirão hoje as partidas do Qualify do Invitation, tá bom, pessoal? Pela minha lista aqui, se eu não me engano, eram de 4 a 5 transmissões hoje acontecendo. Então, se liga lá no Twitter do Rainbow 6BR. Segunda informação importante, final do Qualify do Invitational, ou seja, o jogo que vai dar a vaga para uma equipe aqui da Latam para ir para viajar para o Invitation em fevereiro. Esse jogo acontece dia 20, então deixa anotado na sua agenda no canal oficial, com Meligene na narração, eu nos comentários. Então a gente vai transmitir aqui no Rainbow Six Spots Brasil também. E o último comentário é que eu tenho que agradecer a todo mundo, muito obrigado por toda a energia, toda a força que vocês sempre passaram aqui no Força Tarefa, acompanhando toda segunda. As perguntas excelentes, muito boas. As excelentes perguntas também, que ajudam a gente a trazer o melhor do conteúdo aqui, tentar trazer o melhor do conteúdo para vocês do Spots, do Rainbow Six, que toda segunda-feira, ou semana passada que foi quarta, ao longo de 2019, esse é o nosso último Força Tarefa desse ano, mas ano que vem a gente volta e volta com muito mais conteúdo, muito mais coisa também e muito melhor. Tem que lembrar também que ano que vem tem Brasileirão presencial, então aguardem informações em 2020. A gente vai divulgar tudo para vocês, tá bom, galerinha? Beijão no coração de todos. Então até as transmissões aí da final do Qualifier do Invitation. A gente fica por aqui. E um bom 2020.